Saudações, amados! Boa noite! Muito bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Lotúmulo, eu sou terapeuta transpessoal, acupunturista, reikiana, mas também sou consteladora e doula. Venho hoje num convite para abrir o seu olhar em relação ao seu sistema, ao que nós chamamos como constelação, ao seu campo de energia. Aquele formado pelo papai, pela mamãe, pela vovó, tio, irmãos, todos fazem parte. E quando temos a consciência da força deste local, a força deste campo energético, podemos trazer para nós, para nossa alma, como dizia o nosso grande mestre Bert Hellinger, trazer para nossa alma a força da vida. Eu vou fixar aqui um comentário para que a gente possa caminhar juntos. Você que está chegando, coloca aí de onde você é. Eu quero te conhecer, eu quero saber mais sobre você. Nós, do Futuro Consciente, eu e Fabrício, eu falo, querer informar vocês, querer trazer ferramentas para que você possa olhar essa vida com uma maior amplitude e ver um futuro mais consciente para você e para toda a sua família. Sim, Carol, uma live atrás da outra para quem estava comigo lá no Resiliência Humana. Aqui, aonde você coloca os seus comentários. Boa noite, Kátia, que delícia tê-la aqui. Você tem um pontinho de interrogação. Se você mandar ali a sua pergunta para mim, fica mais fácil para eu visualizar. Pois às vezes as perguntas aqui nos comentários passam rápido. Olha que legal, tem gente de Portugal, de São Paulo, de Santos, não é, Kátia? Maria Helena, beijo no seu coração. Enquanto vocês estão entrando aí de Jacareí, né, de Itajubá, Minas Gerais, que delícia! Eu vou explicar um pouquinho sobre constelação familiar. Constelação familiar é uma ciência, é uma filosofia, é um olhar através do campo energético. É um olhar de tudo como foi. É uma ciência que permite que através de um facilitador você possa olhar o seu campo de energia, olhar tudo como foi lá atrás e talvez fazer um movimento que lá atrás a sua alma não foi possível fazer. Talvez de aceitar, de incluir, de perdoar, de trazer a força da vida para o seu viver. É uma técnica energética, e eu falo energética porque hoje ela também, é claro, Maria Helena aí de Sampa, chegou Catiane. Essa técnica hoje é embasada na física quântica, tem como eu falo base campos morfogenéticos, que são campos de informações de tudo que a gente já vivenciou. Então o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, não só o meu, mas o de mamãe, o de papai, o de vovó, de tudo como foi lá atrás, fica armazenado num Winchester assim, né? Lá em cima num campo. E quando eu caio nesse campo, né? Quando eu caio nesse mar de informação, eu acesso esse campo de informação. E muitas vezes eu sou influenciada por este campo de informação. Vou dar um exemplo. Boa noite, Sol. Vou dar um exemplo, né? Lá atrás, minha avó tinha muito medo na alma dela. Hoje, né? Eu falo, mamãe vem a essa dimensão terrena e acessa esse campo de informação. Nesse campo de informação tem muito medo. E mamãe vivencia a vida através de medo. Gratidão, Maria Helena, por estar aqui comigo. Pati, que delícia! Jaldenira! E a hora que eu nasço nesse campo energético, como a gente diz, né, mergulha nesse mar, cai em cima dentro desse caldeirão de energia, eu sofro a influência do medo. Mas ao eu olhar, como diz a física quântica, boa noite, Will, quando a gente olha o sistema, a gente dá a possibilidade de um novo movimento. Eu dou a possibilidade de sim, reconhecer o medo, mas não ser mais ele. Como a Val fala aqui, eu sou o medo. Não, Val, você sente o medo. Você sente este campo de informação. Você acessa este campo de informação. Ao você acessar esse campo de informação conscientemente, você pode sim olhar a vida com a coragem e não com o medo. O medo que sempre, muitas vezes, comoveu, né? Eu falo, levou as suas famílias.
Então é este o convite da constelação familiar, a gente olhar o sistema, olhar tudo aquilo que muitas vezes está se repetindo dentro do sistema, e ao olhar tudo aquilo que se repete, muitas vezes convida a gente a colocar alguém no lugar, né? Porque às vezes, né, existe um excluído. Por quê? Porque este campo de energia, ele é regido por 3 ordens, como diz Bert Helling. A primeira ordem é: todo mundo pertence. Então não adianta eu imaginar que porque o meu pai me abandonou, ou porque o meu pai foi embora enquanto eu era adolescente, ele não é mais meu pai. Então quando eu imagino isso, eu estou excluindo ele do sistema. E ao excluir alguém do sistema, o sistema, a nuvem, começa a dar raios, como a gente costuma dizer. Começa a trovejar. Bert chamava isso de emaranhado. Então se alguém está excluído ali, a nuvem começa a trovejar. E a trovejar muitas vezes traz incômodos. Esses incômodos podem ser maus hábitos, podem ser atitudes, muitas vezes inexplicáveis em crianças. Atitudes às vezes inexplicáveis como vícios, doenças. Então às vezes as doenças vêm de geração em geração para você incluir. Márcia querida, incluir alguém lá de trás. Então, se tem alguém excluído dentro desse sistema, ele precisa ser incluído. E uma das maneiras da gente incluir é através do olhar do campo, olhar essa nuvem. É isso que o facilitador faz, ele é preparado para acessar esta nuvem de informação, para que você, com o seu olhar do adulto de hoje e não da criança de ontem, possa ter a possibilidade de incluir mesmo aquele pai que talvez não tenha podido estar ali na sua presença. Então, lei do pertencimento é a primeira lei. A segunda lei é: quem veio antes tem mais força. Quem veio antes abriu os caminhos e deve ser honrado por isso. Quando papai e mamãe, né, eu falo, já estavam aqui nessa vida, eles abriram o caminho para que eu pudesse estar aqui. E esta é a nossa primeira, eu falo, honra. O caminho aberto para que a vida pudesse chegar até mim, do jeito que ela chegou, do jeito que eles puderam passar. E não do jeito que eu queria, não do jeito que a minha criança queria. Quando eu fico me achando maior do que papai e do que mamãe, achando que eles deviam agir diferente ou que as escolhas deles não sejam as melhores escolhas, como diz a minha mestra aqui, Márcia, precedência, eles vieram antes. Tem um caminho muito maior realizado no coração deles, na alma deles. E cada passo que eu dou na vida, cada pensamento que eu faço, cada atitude que eu faço na vida, eles estão em mim. Porque eu sou 50% do meu pai, eu sou 50% da minha mãe. E quando eu faço algo na vida, eu os levo para a vida. Então não adianta eu querer imaginar que tudo que eu fiz hoje é maior do que mamãe e papai fizeram. Pois se eles estão no meu coração, eles estão fazendo junto comigo. E eu falo, a conta deles, né? O saldo deles na vida é sempre maior. Eles sempre vão ser grandes perante a mim. E quando eu me conscientizo disso, eu ganho força. E essa força eu posso passar aos meus filhos, de geração em geração, a grandeza da vida. E é assim, a gente recebe de papai e de mãe um presente gigantesco, a qual nós não podemos retribuir. Nós não retribuímos a eles, mas retribuímos a vida. E é tão lindo como a Márcia coloca aqui, como tomamos consciência de ocupar o nosso lugar, de pequenos perto deles, mas grandes diante da vida. Pois essa força aqui a gente pode passar para projetos, para filhos, para o desenvolvimento do dia a dia. Para você que está aí chegando, boa noite, bem-vindo. Se você puder mandar o seu comentário aqui, a sua pergunta através da perguntinha, do pontinho de interrogação, fica mais fácil para eu ver. A Ângela pergunta aqui, Ju, faz
Você faz live diária sobre constelação? Não, Ângela, mas eu vou trazer o máximo de conhecimento que eu puder aqui para vocês, ok? Nessa dinâmica da gente tentar iluminar o caminhar de vocês, trazer o conhecimento, a gente tem caminhando, trazendo o máximo de informação possível. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, a Carol pergunta aqui, Ju, os medos da minha avó, exemplo, altura, água, eu morro de medo também. Pode ser influência? Sim. Como eu disse, quando a gente cai neste campo energético, a gente é influenciado por este campo energético. Muitas vezes, inconscientemente. Quando eu olho para o sistema, eu torno isso consciente. E é muito lindo você falar isso porque a constelação familiar não é terapia. Ela não vai trazer a solução do seu problema. Ela não vai trazer, eu falo, a coragem para você. Mas ela vai lhe convidar a olhar esse sistema porque que com honra você faz igual a eles lá atrás. Então, algo deve estar emaranhado lá atrás. Alguém pode estar excluído, alguma desarmonia também pode estar na terceira lei, que eu não falei ainda, mas é a lei do equilíbrio. Enquanto um toma, o outro recebe. É a lei do dar e do receber, que é necessário estar equilibrado dentro de todas as relações. A única relação que não tem este equilíbrio é a relação entre pais e filhos. Pois nós recebemos a grandeza da vida, mas nós passamos, eu falo em troca, para frente, para os nossos filhos, para os nossos projetos. Ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, ó. Como podemos trabalhar esse medo? A Kátia pergunta. A primeira coisa para a gente trabalhar o medo é olhar por que ele está ali, o que ele está querendo que eu olhe, quais são as representações que ele está pedindo para eu olhar. A gente pode fazer isso através das constelações familiares. Constelar o que nós chamamos o medo como tema. Então, se o medo é um incômodo na minha vida, eu levo este tema para uma constelação. Na constelação vai mostrar a quem ele está honrando, a quem ele está me convidando a olhar. Quando o Bert diz que emaranha o sistema, esse sistema traz compensações. Essas compensações podem ser doenças, podem ser medos, hábitos, pânico, conflito, vícios, ok? Então, quando eu olho aquilo que este medo está querendo que eu olhe, e muitas vezes, conduzido pelo constelador, você pode verbalizar frases de consciência, frases de liberação, que são frases a qual a gente usa, que Bert trouxe para que a gente possa usar como ferramenta dentro do sistema. É possível que o sistema ganhe um novo fluir. A partir daí, você pode olhar a vida não só vibrando no medo, mas sim na coragem que existe dentro de você, na vida que existe dentro de você. Mas a melhor maneira de você trabalhar isso que você viu na constelação familiar é através da terapia. Então, constelação não substitui terapia. A constelação é uma ferramenta dentro do seu processo terapêutico. Ela facilita muitas vezes o seu processo terapêutico. Ela ajuda você a muitas vezes dar um salto quântico naquilo que você não está vendo. Então é muito positivo você trabalhar uma constelação dentro do seu processo terapêutico. Ok, Kátia? Acho que eu respondi, né? Deixa eu ver. Ó, a Lu pergunta aqui, quanto repete muitas doenças de geração em geração, é sistêmico? Muito provavelmente. A gente não pode falar que é ou que não é, porque em energia não tem nada engessado, não tem nada escrito em pedras, como a gente costuma dizer, ok? Mas a gente sempre convida a olhar. Se isso está se repetindo, tem algo que precisa olhar. Tem às vezes alguém que é excluído. Vou dar um exemplo, é tipo um psicodrama, a Márcia coloca aqui, é tipo um psicodrama, o psicodrama de Moreno veio como base para a constelação. Bert, né, que é o grande criador das constelações familiares, tomou como base o psicodrama. Então a gente deixa que este campo energético possa falar, né, possa demonstrar isso através muitas vezes do nosso corpo físico, ou através de representantes, ou através do próprio, né, eu falo constelando, que traz este tema. Ele mesmo percebe no corpo o que este campo quer dizer. Ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Se você puder me mandar aqui no pontinho de interrogação
ajuda. Ó, a Michelle faz um depoimento aqui, ó. Ju, voltei a falar com minha irmã por causa das lives de constelação familiar. É esse o intuito, né? A gente não vai constelar aqui, a gente não vai trazer, eu falo, o olhar para cada um dos sistemas, pois cada um dos sistemas é único e precisa ser olhado dentro do seu próprio sistema, ok? Mas o que Bert percebeu é que todos os sistemas precisam seguir ordens, e as ordens do amor. A Aline está perguntando, Ju, vamos meditar? Claro que vamos, Aline. Eu gosto de fazer meditações ao final da live, para que a gente possa ancorar no nosso ser tudo aquilo que a gente falou aqui, tudo aquilo que a gente pensou, né? Porque o falar, o verbalizar, o pensar está muito aqui, ó, né? Como a gente diz, no mental. A hora que a gente medita, a gente abre o coração para que a alma possa acolher essa sabedoria. Então nós vamos meditar sim, já aí procura um lugar tranquilo na sua casa, já pega um copo d'água, se quiser um foninho de ouvido, pois a gente vai finalizar essa live com a meditação do seu lugar, aonde você possa estar no seu lugar, seguindo as ordens da constelação familiar, as ordens do amor, que é mesmo que você julgue que o seu pai não esteve na sua vida, ele está no seu coração. Coloque-o no lugar. Né? E isso serve para papai, para mamãe, para tio que foi às vezes excluído do sistema, para irmãos que foram abortados espontaneamente ou por naquele momento a consciência era aquilo que precisava ser feito, sem julgamentos. Ao bandido, ao assassino, todos eles fazem parte, pois numa consciência maior, que é a consciência cósmica, ninguém tem certo, tem errado. Se agiu assim, era porque naquele momento precisava. E aí a Luíse pergunta aqui, Ju, mas mesmo não convivendo, a gente aceita no coração. O convívio físico não é necessário muitas vezes, mas como a Michelle falou, a hora que ela começou a aceitar, a abrir o coração dela, boa noite Raimunda, começou a abrir o coração dela para o olhar desta consciência incondicional, a aceitar o movimento ali, o movimento da alma permite. Então, venha Maria Helena, quando você tem consciência de que não adianta a imaginar que você é maior do que o seu pai e da que a sua mãe, porque você julga as atitudes dele, ou que você não aceita as escolhas e os destinos dos nossos pais, pois eles são grandes e todos os destinos que estão neles são os destinos que eles estão capazes de abargar, como a gente diz. Então quem é a gente para imaginar uma escolha de um pai ou de uma mãe ali como rejeição? A Zuzu coloca aqui, eu me sinto rejeitada. Quem sente rejeitada é a criança, que queria que papai tivesse presente, mas ele não pôde estar, pois muitas vezes dentro dele tinha uma criança. Tinha uma criança que olhava para trás, para papai e para mamãe deles, e não pôde estar na plenitude de ser pai e mãe. Então, quando eu aceito que o meu pai e que a minha mãe foram o melhor que eles puderam ser, dentro da dinâmica a qual proporcionou aquele dia, eu respiro a vida. Eu tomo a vida como ela veio, e não como a minha criança queria. Eu saio do passado. Na física quântica, nas novas constelações, com o olhar da física quântica, fala, eu saio da posição da criança e permaneço no adulto. E o adulto é aquele que respira a força dentro do seu ser, a vida dentro de você, do jeito que ela veio. Venha vindo para quem está chegando, já vai escolhendo um lugar tranquilo aí na sua casa, porque nós vamos meditar. Pegue um copo d'água que é muito bem-vindo. Ó, a Bia coloca aqui as 3 leis. Pertencimento, todo mundo pertence, até a mãe que abandonou, a mãe que não tratou bem, a mãe que fugiu, o pai que abandonou, o pai que maltratou, o pai que estuprou. Ele é pai e ele está nesta criança. O que ele fez foi aquilo que ele podia fazer dentro da consciência dele. Não estou falando para conviver, não estou falando para obrigar esta criança a conviver com o pai que muitas vezes a judiou, que muitas vezes a fez sofrer. Mas é preciso acolher no coração.
acolher a vida que veio através dele, do jeito que ele pôde e não do jeito que queria. Isso torna-se libertador para nós ao olhar para a vida. Deixa eu ver se a gente tem aqui, ó. Tem mais perguntas. A doutora Juliana às 12 horas vai estar na live Oráculo Quântico com o Ivan. Amanhã, sim, amanhã às 11 horas, depois da live das 10 horas no Resiliência Humana, estou com o Ivan Martins, admiro pra caramba, no Oráculo Quântico. Eu vou colocar lá nos meus stories, ok? É só me seguir que vocês pegam lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para que a gente possa caminhar junto. O que um conflito, a Ilana pergunta aqui, constante com a mãe pode indicar? Quando há competição com a filha e situações de aborto. Cada sistema é um sistema, Ilana, né? Então, assim, a gente não vai conseguir entrar em cada um dos sistemas, pois cada um tem algo a ser olhado. Tem algo a ser, eu falo, equilibrado dentro desse sistema. Mas o que você precisa olhar é, você tem olhado a sua mãe com a grandeza dela? Porque quando você imagina que você pode competir com a sua mãe, você já não está se colocando no seu lugar. Então aí já gera uma compensação, já gera um desequilíbrio energético, que muitas vezes pode ser de lá de trás, de mamãe que compensou, né, e competia com vovó e assim por diante. Então você traz essa vibração energética aqui. Ao você colocar-se no seu lugar, você dá a possibilidade da sua mãe também se colocar no seu lugar, no lugar dela. Pequena perante a vovó e assim por diante. Então cada caso é um caso. O que você precisa começar é, isso está me incomodando? Eu não me dou bem com a minha mãe? Como eu estou me posicionando perante a esta mulher? Eu a estou julgando? Eu em algum momento imaginei, né, julgar as atitudes ou o destino dela? Se eu imaginei julgar qualquer atitude da minha mãe, por pior que seja, né, na sua consciência e não na consciência cósmica, na consciência divina, na consciência universal, você está fora do seu lugar. E ao estar fora do seu lugar, você está mantendo o padrão do emaranhamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para que a gente possa caminhar junto. Ju, uma pessoa entrou na família e desestabilizou a todos. A constelação pararia este mal? Glenda, não existe bom, não existe ruim. Se essa pessoa está dentro do sistema, é porque ela precisa estar. Começa aí, né? Se já está julgando a presença dela. Se ela está ali, não foi ela quem desestabilizou. Ela está a serviço do sistema. Ela está lhe convidando a olhar algo. Você, como uma buscadora do seu sistema, e é isso que a gente faz, então a gente leva aquilo que está incomodando a nós dentro do sistema, para que a gente possa olhar. Então você, como buscadora desse sistema, pode olhar a sua relação com ela. Qual é a sua percepção em relação a ela? E ao olhar, muitas vezes ela está ali para lhe convidar a incluir alguém. Muitas vezes a lhe convidar a respeitar, né, a precedência de alguém. Então, cada caso é um caso. Mas eu falo, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim em constelação familiar. Em alguns casos é bem difícil aceitar, a Raimunda coloca aqui, né? Eu falo, tem que lembrar que este é um movimento da alma. E a alma, ela tem, eu falo, né, uma distância entre o ego. Se eu fizer esse movimento através da alma, eu consigo, que é o movimento através das constelações familiares. Que não necessariamente eu preciso aceitar essa pessoa a conviver comigo. Como o Bert dizia, às vezes é preciso realmente a distância de segurança. Mas se eu não aceitar a força da vida aqui, da maneira com que ela veio, quem veio antes tem precedência, colocar-se no meu lugar, equilibrar, né, entre o dar e o tomar, eu não ganho força para a vida. E eu fico patinando. E eu fico ali emaranhado. A vida não se abre, não traz abundância, não traz emprego, não traz saúde física. Muitas vezes traz, né, doenças como pânico, ansiedade, até cânceres, né? Hoje a gente sabe que essas doenças são emaranhados dos sistemas.
nos convidando a olhar. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, muita gente entrando. Já pegaram um copo de água para que a gente pudesse fazer uma meditação para nos fortalecermos no nosso lugar? Ó, a Zuzu pergunta aqui, Ju, como tratar sentimento de rejeição e falta de confiança em si mesmo? A falta de confiança em si mesmo, ela vem justamente porque você está vibrando na sua criança. A sua criança ainda está olhando para lá atrás, que queria que papai e mamãe te olhassem diferente. E enquanto você fica julgando o papai e a mamãe, você está fazendo a mesma coisa que eles, igualzinho. Talvez eles olhassem para trás e não tinha a capacidade de olhar para você. E por isso hoje a sua criança se sente rejeitada. Mas se você chegou até aqui, Zuzu, se hoje vibra a vida dentro de você, você tem tudo dentro do seu coração que você precisava. Então pare de julgar como foi papai e mamãe. Aceite que eles foram o melhor que eles puderam e não o melhor que você queria. E ao você aceitar isso, a sua autoestima cresce. Porque você sabe que existe vida dentro de você. Talvez você não tenha se conectado a ela. Se você acordou hoje de manhã, isso é vida. Então pare de julgar que você queria que papai e mamãe não te rejeitasse, quisesse ali. A relação de irmãos, a Regina pergunta aqui, a gente fala que da mesma maneira da precedência, ok? Os irmãos mais velhos têm precedência dos irmãos mais novos. O mais velho, inclusive, né, o irmão mais velho dentro do sistema, foi quem transformou o pai e a mãe em pai e mãe. Então, os mais novos precisam respeitar os mais velhos. E isso precisa ser respeitado no dia a dia, inclusive no físico, no emocional, no espiritual. Zuzu, se tiver muito difícil aí, procure ajuda. Ai, tem um bichinho aqui. Saiu. E dizem, né, que quando os insetos vêm é porque tem muita energia no campo. Aqui tá cheio de inseto. Vai ficar gravada, Ana, assim, aqui no Futuro Consciente. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Mônica pergunta aqui, ó. Ju, perdi minha mãe com 10 anos. E creio que deixou muitos traumas que eu escondo. Não me sinto em paz. Mônica, começa a pensar, ok? Na primeira lei que Bert fala, todo mundo pertence. Mesmo os que já fizeram a passagem, eles estão no sistema. Isso é uma lei. Só que talvez a sua criança não tenha aceitado isso. Por quê? Porque ela queria fisicamente. E ela continua a julgar aí dentro, a julgar a vida, que a vida não deveria ter levado a sua mãe quando você tinha 10 anos de idade. E quando você fica nesse julgamento da vida, como foi, que não queria que ela fosse embora aos 10 anos de idade, você fica paralisada na sua criança, a não aceitar a força da vida dela que está no seu coração. A sua mãe está viva no seu coração. E cada atitude que você olha para frente, cada atitude que você faz em relação à vida, você leva ela no seu coração. Só que a sua criança não sabia disso. A sua criança não tinha o discernimento e a consciência para saber disso. Bert sempre diz que as crianças em nós, e não é só nossa, ok? Para quem é mãe e pai aí, preste atenção no seu filho. Preste atenção na sua filha. Que é essa a nossa conversa de amanhã às 10 horas no Resiliência Humana. Pais e filhos. Preste atenção, os filhos, as crianças amam de maneira infantil. E essa maneira infantil deles amarem é: eu sofro por você. Então, muito cuidado quando você apresenta os seus sofrimentos, as suas dores perante aos seus filhos. Pois você convida eles a saírem da linha da vida e a sofrerem as suas dores. E isso para eles é uma baita, eu falo, congelamento na criança. A nossa criança, às vezes, não tem a capacidade de olhar a vida com aquilo que ela pode dar. Então, a sua criança de 10 anos permaneceu lá, né? Julgando a vida, não querendo que a mãe fosse embora. Você hoje é capaz de vibrar na adulta. Sabe que vibra a vida dentro de você. E que metade de você é a sua mãe. Leve-a para a vida.
a olhar para a vida. E não permaneça na sua criança. Se estiver muito difícil, procure uma terapia. Para que você possa abrir ainda mais. Até qual idade as crianças sofrem para os pais? A Clarícia pergunta aqui. Tem criança de 40 anos de idade que às vezes ainda sofre com o pai. Este é o nosso problema, ok? A gente permanece no olhar da criança quando é adulto. Papai e mamãe às vezes sofrem, papai e mamãe fazem as escolhas próprias e a gente sofre e julga por eles. Que é o pior, às vezes a gente julga a vida porque levou papai e mamãe. E a hora que a gente fica ali julgando a vida que levou papai e mamãe, a gente esquece que a gente não perde ninguém. Pois essas pessoas estão no nosso coração. E é isso que Bert convida. Abra o seu coração, coloque todos no devido lugar. Que aonde você for, vocês levam eles. Procura, não vi a pergunta, deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Quando nós agimos como sendo mãe de nossa mãe, tá fora do lugar, Rô. Você estando fora do seu lugar, muito provavelmente você não tem força para a vida. E aí, às vezes, a constelação te ajuda a olhar que talvez a vovó estava excluída. Ao você incluir a vovó, você dá força para sua mãe para que você possa estar no seu lugar. Essa é uma das maneiras da gente agir com a constelação. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Constelação familiar é feita num dia só ou é tipo um tratamento que você tem alta quando estiver bem? Não. A constelação é um olhar. E um único olhar para um determinado tema, para um determinado incômodo. Uma constelação para cada incômodo. A constelação dura em torno de 1 hora. Quando a gente faz essa constelação em grupo, pessoas representam o seu sistema, ela às vezes é um pouco mais rápida. A constelação individual dura em torno de 1 hora, 1h30, porque o próprio constelador, eu constelando, é quem vão representar os sistemas. Muitas vezes isso é um pouquinho mais prolongado. Então ela dura em torno de 1 hora, 1h30, no máximo. Ok? E aí você constela aquele seu tema. Olha para aquilo que está convidando a olhar. Mas solucionar aquilo, você vai levar para a sua terapia. E aí na terapia, você vai colocar as suas percepções, o seu novo caminho. Se você está realmente no adulto, a ponto de ir caminhar em direção àquilo que lhe convidou. Aqui, ó, a Carmen, acho que coloca aqui, Ju, fico pensando a respeito dos adultérios. Bert traz, né, uma visão muito legal sobre, legal entre aspas, Gu, meu filho lindo, traz sobre o adultério. Ele diz, né, que as pessoas entram no sistema a serviço do sistema. Que não tem certo, não tem errado, é uma compensação. Essa pessoa só entrou porque deram lugar. Porque algo não estava no lugar. E quando não está no lugar ou alguma das leis está fora de ordem, lembra a lei do equilíbrio entre o casal, entre o dar e o tomar? Quando essa lei começa, né, eu falo a se desequilibrar muito, muitas vezes entra uma terceira pessoa para compensar esse sistema. E não tem certo, não tem errado. Quando você olha isso, né, e equilibra, você dá a possibilidade dessa relação permanecer só nos dois. Mas não tem certo, não tem errado. É um olhar muito característico, né, do Bert Helling. Nesse momento eu vou convidar a gente a meditar para que a gente possa fortalecer. Aqui a Marcinha pergunta, Ju, como é que eu faço constelação com você? @Juliana Lotúmulo, me manda um direct, ó, tá aqui fixado no comentário do Futuro Consciente, a gente conversa, ok? Como fica a gravidez anembrionária na constelação? Ela não tem uma rigidez, ok? É isso, mas muitas vezes ela representa lá atrás um aborto não incluído. Um serzinho de luz, né? Que veio a esse sistema e não foi incluído. Então, a gente é convidado, né, como uma compensação do sistema, a você imaginar que está gerando, mas não gera. Para olhar para trás e incluir. Todos os abortos precisam ser incluídos. Quando a gente não inclui os abortos, as crianças muitas vezes ficam compensando
esses abortos, compensando esses sistemas através de uma discórdia, através de um vício, através de um hábito ou o que seja. Como é visto a adoção, a Kátia pergunta: primeiramente, você honra os pais biológicos, do jeito que eles puderam ser. Se eles não tivessem feito esse movimento, se você é adotado, você nunca poderia chegar aos seus pais adotivos. Então, primeiro, você honra o seu pai e a sua mãe. Ju, como é que eu vou honrar um homem e uma mulher que me jogaram na lata do lixo? Okay? Eles te jogaram na lata do lixo porque foi isso que eles puderam fazer naquele momento. Mas eles te deram um bem mais precioso, que chama vida. Então você precisa honrar essa vida aí e abrir o seu coração e incluir papai e mamãe. Depois que você incluir os dois ao lado deles, você inclui seus pais biológicos. Aos pais que adotaram uma criança, se você não incluir no coração os pais dessa criança, ela muitas vezes desenvolve maus hábitos para que você olhe esses pais. Então, a adoção é linda, ok? Mas ela precisa muitas vezes estar ali. A Paty fala dos suicídios. Os suicídios também não tem regra, mas na maioria das vezes é de pessoas excluídas, ok? Pessoas que lá atrás cometeram os suicídios e foram julgados e muitas vezes excluídos da família, ok? E que isso pode ser muito lá atrás. Então a vibração que a gente fala da morte, ela fica ali convidando os membros daquela família a acessar essa morte. A Sabrina pergunta aqui, a sogra também entra. Olá, a Sabrina pergunta, entra na constelação a sogra, né? Você imagina que 50% do seu marido é a sua sogra. Se você não aceitar, não der um lugar no seu coração para sua sogra, o seu relacionamento não ganha força. Porque é como se você estivesse negando 50% do seu marido. Olha que desafiador, não é mesmo, Paty? Para todos nós. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Nesse momento, a gente vai caminhar para a meditação. Tem muitas perguntas aqui. Eu não vou ter tempo de responder a todas. O meu Instagram tá aqui, ó, @JulianaLotúmulo. Eu vou convidá-los a você reencaminhar as suas perguntas para mim. Eu vou propor ao Fabrício para que a gente volte a falar sobre esse tema assim que eu tiver uma oportunidade na agenda, para que a gente possa tirar mais dúvidas e trazer essa consciência dessas 3 leis. Se você conseguir, né, eu falo aos pouquinhos, incluir todo mundo, aos pouquinhos, respeitar quem veio primeiro, aos pouquinhos, equilibrar as suas relações, você já vai estar trazendo grande energia de vida ao seu viver, certo? Eu vou desativar os comentários para que a gente possa meditar. Você vai sentar em cima das suas mãos, isso, sente os isquios. Ju, a gente precisa meditar sentado? De novo, não precisa, certo? Mas se você meditar sentado, a energia ancora melhor em você. E para essa percepção é melhor. Então, puxa as suas mãos por trás, abre bem a base da sua coluna, alinha, topo da cabeça aos céus, abre o seu peito a cada respiração e planta os pés no chão. Nesse momento é muito importante você fazer essa meditação sentado aí, com os pés no chão, ok? Se você puder trazer um copo de água para depois da meditação, é bem-vindo. Se não, assim que acabar a live, você vai lá beber um copo de água, certo? Desculpe, gente, mas falei um monte antes de chegar aqui até vocês. Então, alinha sua coluna, abre o seu peito, deposita suas mãos sobre as suas coxas, bem relaxada. Imagina que você está olhando no horizonte. Eu vou te convidar a imaginar. Mesmo que a hora que eu lhe convide a imaginar for algo muito desafiador, deixa vir o que vir, sem julgamento. Talvez venha percepções no seu corpo, aceite. Mas não pare de respirar. Quanto mais profundo e amoroso você respirar,
mais você vai deixar ir as expectativas da sua criança e trazer a força do seu adulto no seu lugar. Então, planta os pés no chão, alinha a coluna, relaxa ombros e nesse momento eu convido a todos a fecharem os olhos. Com os olhos fechados, você abre o seu coração. Abre o olhar da alma, como dizia Bert Hellinger. E o olhar da alma não julga. Ele simplesmente inclui. Inclui e dá um lugar no coração. Então, com os olhos fechados, você inspira pelo nariz, abre a boca, solta o ar e solta um gemido. Isso. Repete essa respiração. Inspira pelo nariz, abre a boca, solta o ar. E deixa sair com esse ar tudo aquilo que você não precisa mais. Deixa sair as expectativas da sua criança. As suas expectativas da criança em relação à vida, em relação aos pais. Libera tudo isso. E com os seus olhos fechados, você percebe o seu corpo a se nutrir com este ar. Agora você inspira e expira pelo nariz. Inspira grande, deixa o ar entrar, deixa ele preencher o seu pulmão. E assim, respirando grande, com os olhos fechados, você imagina o percurso do ar. Imagina o percurso do ar agora ir até a sola dos seus pés. Sente seus pés tocarem no chão. E ali nos seus pés você imagina raízes. Raízes profundas, capazes de ancorar o seu ser na Mãe Terra. Inspire. E ao expirar, agora você leve o ar lá para a sola dos seus pés, como se você pudesse entregar à Mãe Terra as expectativas da sua criança, os julgamentos da sua criança. E ao entregar à Mãe Terra, ela lhe devolve o amor incondicional, a luz da vida. Então você respira e deixa subir por essas raízes a nutrição, a força da vida. A força da vida é alimentar todas as suas células, alimentar as suas pernas e ir em direção à base da sua coluna. Respira nessa força, sente essa força. E agora, ao inspirar profundo, traga essa força ao centro do seu peito, ali no seu coração. Respira nele. E ao respirar ainda mais profundo, você deixa que essa energia agora se abra e vá em direção aos seus ombros. E imagina ali nos seus ombros a mão do seu pai no seu ombro direito e da sua mãe no seu ombro esquerdo. Sinta a presença dos dois atrás do seu ser. E mesmo que você não os tenha conhecido, ou que eles tenham se apresentado de uma maneira a qual a sua criança não queria, você aceita. Você aceita essa força da vida que veio através deles. Sente. E ao você sentir, numa inspiração profunda, você abre o seu coração. E ao abrir, atrás dos seus pais, abre-se um lindo portal. Um portal imenso e brilhante como um sol. Deste portal
você capta a energia da vida, que vem de uma história lá atrás, de todos os seus ancestrais, dos seus bisavós, tataravós, dos seus avós, a chegarem ao peito, ao centro do peito dos seus pais. Uma luz a tocá-los. E que eles permitem que essa luz transcenda ele e chegue ao seu peito, a tocar o seu coração e inundá-lo de vida. Receba a luz da vida no seu coração. Honre a trajetória e a história de cada um deles. Sinta o seu coração ser preenchido por esta força da vida. Respire nela. E ao deixar o seu coração se preencher com a energia da vida de todos os seus ancestrais que veio através dos seus pais, do seu peito se abre uma luz a se projetar à frente, a iluminar um imenso caminho, um longo caminho. Eis o caminho da vida que se abre à sua frente, ao você preencher o seu coração com a força da vida. Eis o seu lugar a receber a energia dos seus pais. Como eles puderam lidar? Ao respirar profundo, você vai levando as suas mãos ao seu coração, sentindo ele pulsar. Sentindo a vida pulsar no seu coração, preenchido com a luz da vida. Você respira profundo. E veja se você consegue dizer ao seu coração: sim à vida. Sim à vida que veio através dos meus pais. Do jeito que ela veio. E ainda vibrando nessa vida, veja se você pode dizer ao seu coração: agora, com esta força da vida, eu faço o meu melhor. E permita que o seu adulto possa vibrar na energia do hoje, na energia da vida que pulsa no seu coração, e fazer o melhor com essa força. Bem devagarinho, você vai deixando suas mãos de novo repousarem sobre as suas coxas. Sentindo a força da vida pulsar no seu coração. Sente os pés tocarem o chão, tocarem as suas raízes, de onde toda a sua força veio. E no seu tempo, no seu momento, você abre seus olhos. E abre o seu olhar em direção à vida. Pois ao vibrar com esse seu coração preenchido com essa energia, a vida se abre aí. Gratidão a cada um que esteve aqui. Transbordou, como a gente costuma dizer. Não coube no coração. E os chineses dizem que quando a energia não cabe no coração, ela extravasa pelos olhos.
que a gente possa vibrar nesta vida que habita aqui, ó. Gratidão a cada um que ajudou a fortalecer este campo para que a gente pudesse se energizar e lembrar do quanto a vida pulsa no nosso ser. Foi lindo mesmo. Emocionante. Transbordou, não é, Ana? Aqui também. Transbordou bastante. Peguem um copo de água aí, para que a gente possa trazer essa energia ainda mais dentro de nós. Beba! Lindo, foi lindo. Agradeço a confiança e que possamos nos fortalecer cada vez mais na energia da vida que nos habita, hoje e sempre. Também inundou, né, Marcinha? Aqui também. Foi delicioso. Um beijo no coração de todos. Amanhã vejo vocês às 10 horas no Resiliência Humana e às 11 horas no meu Instagram. Vou estar lá com o Ivan Martins, a gente conversando um pouquinho mais sobre energia. Beijo no coração de todos. Foi muito tocante, Alex, muito. A energia de vocês fortaleceu demais esse campo. Talvez ainda vocês não tenham dimensão do quanto esta alma que habita o seu ser está pedindo para olhar para a vida. E foi muito lindo o campo que se abriu. Talvez ainda tenha um monte de julgamentos. E tá tudo certo. Um passo por vez. Mas foi muito lindo o campo que se abriu para a possibilidade de ir em direção à vida. Beijo no coração de todos.